Tem uma pesquisa que diz que apenas 3% dos clientes estão totalmente preparados para comprar. Isso quer dizer, tem 97% da nossa cadeia ainda inconsciente. E aí, quando você conecta todas essas pontas, você tem, de fato, o que a gente chama de growth, né? Que é a conexão do marketing e vendas de uma forma mais unificada, com os papéis bem definidos, com as SLAs e tudo mais. Quais que são os rituais que eu faço para acompanhar e garantir que o que foi definido no SLA está sendo feito? Buenas, pessoal, tá começando mais um episódio do Growth Talks, o podcast oficial da imersão Growth Experience. E mais uma edição, a gente tá fazendo esse podcast em uma de nossas imersões que acontece, a gente tá rodando o país todo. E nessa edição a gente tem dois convidados super especiais que a gente vai falar de um tema muito polêmico, a velha discussão aí do fight aí de marketing e vendas, hein? E para falar desse tema de marketing e vendas, essa conexão, essa discussão, enfim, nós temos dois especialistas. O Malavota, nosso amigo aí de longa data. Mala, seja bem-vindo. Mala que é sócio do ecossistema Mola, que tem muitos negócios aí. Mala, fala um pouquinho mais do quem que é a Mola, quem que é o Malavota, que solução que vocês têm no mercado e que dor que vocês estão resolvendo. Que legal, Cid, obrigado pelo convite. É um trava-língua, né? Porque é mala, mota, mala, mola. O grupo nasce justamente dessa necessidade da gente juntar empresas que têm interesses em comum, né? Que é pessoas, processo, venda. Então, o grupo juntou as empresas que já eram dos sócios, no caso minhas empresas e do Mota, e hoje o nosso ecossistema ajuda empresas a alavancarem e expandirem seus negócios através de processos, vendas e pessoas. Legal, muito bom, hein, Malavota? Show, hein, Mala? E para acompanhar a nossa discussão, né, Mala, nós temos aqui um convidado especial também, que é o Júnior, né, sócio da V4 Company, unidade Chapecó, que é a maior V4 Company do nosso estado. Então seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, Cid. Que privilégio estar aqui rodeado de dois especialistas, né? Vendas, marketing, growth. Meu nome é Júnior, sou sócio executivo da V4 Company. Estamos hoje já em 50 pessoas na nossa operação. E a V4 Company, ela ajuda as empresas a venderem mais, né? E a implementar um processo de vendas através da internet. E com isso, justamente, trazer cada vez a nossa missão, né, que é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. Mas vender mesmo, Júnior, marketing vende? Tem essa visão de marketing? Olha, já vou lançar essa pergunta aí para esse debate, hein? O que vocês acham dessa velha discussão aí, marketing versus vendas? Bom, a V4 Company tem o conceito de que marketing só é marketing quando uma empresa vende tudo aquilo que ela é capaz de produzir. Se você está fazendo marketing e não está vendendo, você não está conseguindo fazer marketing de fato. Porque marketing, se a gente for traduzir o conceito ipsis literis, é o mercado em movimento, né? E de fato o objetivo de fazer o mercado entrar em movimento é vender, né? Legal, bacana. E você, Mala, essa visão aí você já passou por alguma dificuldade, o pessoal falando aí, essa agência, esse marketing aí só me manda ali de desqualificado, o time comercial normalmente tem algumas anseios, algumas dores nesse sentido. Como é que é? Qual que é a tua visão aí dessa velha discussão? Perfeito. Bom, quando a gente fala de máquina de vendas, o desafio o nome já diz, né? É estruturar e fazer funcionar. Parece meio óbvio, mas a gente vê que muitas empresas têm muito desafio, que é captar, reter, manter esse cliente na base e principalmente fazer com que o converta aquela oportunidade. Então, quando a gente fala de taxa de conversão, nosso principal desafio é transformar essa oportunidade numa venda. E transformar a oportunidade em venda depende dessa qualidade que a gente acabou de citar. Então, se o lead não vem qualificado, a qualidade desse lead dificulta a minha conversão. Não é difícil, mas dificulta. E se a gente tem uma área de marketing muito bem integrada com vendas, com as SLAs bem definidas, com todo mundo sabendo o que fazer e interação entre eles, a tendência é essa máquina, por isso esse conceito, funcionar melhor, né? Então, imagina que a máquina traciona melhor, ela vai funcionar como um carro que interage. Então, imagina um carro, sendo uma máquina, que a roda não funciona, o farol não liga, o para-brisa não limpa ali a água que vem na frente do carro, você vai ter uma dificuldade de dirigir. Acho que essa é uma boa analogia. Então, se eu não tenho uma máquina que funciona, e aí vamos entender que tudo na máquina tem a ver com venda,
né? Como o Júnior falou muito bem. Então, se marketing vende por si só, maravilha. Que bom, né? Muitas empresas sobrevivem só com o marketing, não é verdade? Tem só uma distribuição no canal do ponto de venda que está lá praticamente estático. Pensando no supermercado, você vai lá, anuncia o creme Dove, a pessoa vai lá, procura a Dove, pega o Dove e vai embora, não tem ninguém transacionando. Só que quando a gente vai para uma venda complexa, você precisa de uma parte da máquina funcionando, operando para esse cliente, vou chamar aqui a grosso modo, mas que a gente chama de lead, né, tecnicamente, converta. Porque ele já veio. Ótimo. Eu brinco que, num conceito, marketing atrai o cliente até a sua porta. Mas quem vira a maçaneta é o time comercial. Legal, bacana. E nesse ponto, né, tem algumas coisas que até você já citou, né, Malaqui, são as SLAs, né? Eu acho que é um termo bem bacana ainda para quem ainda não conhece, né, essa terminologia. E tem um tópico bacana também que vocês são especialistas, que é o playbook comercial, né? E aí a gente tem alguns acordos, né? Como é que faz essa passagem. E aí, como que vocês veem isso? Né? Antes de tudo, aí, desvendem o que é SLA na visão de vocês e até onde vai o papel do marketing, aonde inicia o papel comercial, até onde vai o papel comercial. Legal. Bom, vamos lá. A SLA é o termo que define até onde vai e o que deve ser feito numa passagem de operação, numa passagem de bastão. Então, vamos dizer que a nossa SLA é 15 dias para contratar um vendedor. Então, eu tenho um tempo e ele determina onde inicia e acaba através das SLAs. É um termo que faz com que planifique, torne claro qual é a etapa e o processo de quem está envolvido, né? Então, se eu faço recrutamento e seleção, a minha SLA vai até a última entrevista e aprovação, assinatura de contrato. A partir dali, entra uma nova área, ou uma nova pessoa, ou um novo setor que vai ser responsável por dar condução a esse processo. Então, a SLA ela fica bem definida a partir daí. Legal, bacana. E aí, Júnior, como que você vê essa questão aí da SLA e a conexão, né, do marketing, né? Porque tudo inicia lá no marketing. A gente define o ICP, né, que é o nosso cliente ideal e tal, tudo mais. Começa a geração de demanda, conexões com o mercado. E aí o marketing tem um papel fundamental lá no topo do funil, né? Mas até onde vai o marketing? Muito bom, Cid. Eu acho que, como a gente já estava até batendo um papo antes, a conexão entre o time de marketing e vendas e justamente os Slack Nivel Agreement, né, que é justamente a tradução para quem não conhece, quiser pesquisar um pouco sobre, é justamente ter o processo muito bem definido. Por exemplo, trazendo um pouco mais para a prática também, quantas abordagens meu time comercial tem que fazer com um lead para que eu possa justamente depois dar o feedback para o time comercial que lead não está qualificado. Porque o Gustavo acho que pode trazer isso muito bem a nível nacional, falando a nível Brasil aqui, que estamos no Brasil, tem muito time comercial que, cara, faz 2, 3 tentativas de contato e diz que o lead não está qualificado. E sendo que, pelo menos no nosso conceito, cara, o mínimo são 7 abordagens com o lead, 7 pontos de contato, 7 touch points diferentes para que eu possa dizer, ó, não é qualificado ou não me respondeu. A nível de, justamente, descartar o lead. Né? Aí, quando a gente justamente avança disso, conseguir contato, conseguir conexão com ele e o lead não é qualificado a nível de bunch, por exemplo, aí sim eu consigo depois olhar para o processo como um todo, porque eu garanti que os SLAs estão muito bem definidos e aí eu consigo melhorar meu processo comercial como um todo. Se eu não tenho essa máquina muito bem organizada, com as engrenagens muito bem conectadas, rodando, funcionando, eu sabendo até onde que é o papel de cada um, aí eu não evoluo a minha operação. Eu acho que esse é o grande problema, principalmente das MCMBs, que justamente, e por exemplo, muito do caso do pessoal que também está vindo aqui para a Growth Experience, justamente tendo contato pela primeira vez com uma série de termos que a gente traz aqui no Growth, é muito legal levar esse insight para dentro das empresas delas, que não importa o teu tamanho, né? Se você não tem o teu processo comercial, ele tem que estar muito bem alinhado se você só tem um vendedor, porque se você vai também contratar depois uma assessoria, um marqueteiro ali para te ajudar a trazer o lead até a porta, isso tem que estar organizado, né? Então, acho que fazer esse dever de casa muito bem feito é essencial para que você consiga começar a escalar, né, o resultado. Legal, bacana. E que tipo de desafios que vocês têm aí? Isso acontece mesmo no dia a dia, hein, Mala? O que acontece? O que vocês veem lá no mercado quando vocês começam a atender? O pessoal que faz parte aí do todo o ecossistema do Mola, né?
tem algum desafio relacionado a essa passagem, essa conexão, né? Tem algum case aí que pode citar para alguém, nossa audiência que está acompanhando? Bom, legal, né? Quando a gente ouve o Júnior falar sobre toda essa estrutura do marketing e como que ele se organiza para trazer para o cliente, no caso, para o cliente da V4, né? Uma solução melhor, né? Que para o cliente final dele é essa atração. O que a gente vê é uma dificuldade de organizar tudo isso. Essa é a nossa maior demanda, né? Então, o entendimento hoje, as pessoas podem não entender todas as siglas. SQL, MQL, SDR, BDR, é muita sigla realmente. Mas as pessoas entendem um conceito, né? Então, eu tenho uma máquina que funciona atraindo pessoas, né? Usando o conceito do AIDA lá, né? Que é atração, interesse, desejo e ação. Então, o marketing faz isso muito bem há anos, né? As campanhas publicitárias, os canais de comunicação já fazem isso muito bem. Quando esse cliente interessado, vamos chamar ele de prospect ali na nossa linha de entendimento do lead, ele chega perto de um vendedor, ele já tem um nível de informação, né? Ele pode ter um nível de informação ainda inconsciente, uma demanda ainda que ele não entendeu como é que funciona, e quando ele chega ali na frente do vendedor, justamente esse é o papel do vendedor, né? Poxa, legal, agora que você chegou aqui, deixa eu entender em que nível você chegou. Né? Você chegou no nível mais consciente, no nível... Tem uma pesquisa que diz que apenas 3% dos clientes estão totalmente preparados para comprar. Isso quer dizer, tem 97% da nossa cadeia ainda inconsciente, procurando, entendendo, né, Júnior? Tem uma premissa, né, que diz que não chega lead qualificado. Você tem que qualificar ele. Chega um prospect qualificado, né? Então, chega um interessado na minha demanda. E aí, quando ele chega até o vendedor... E isso a gente vê muito, encontra um vendedor que também está num nível que pode estar se qualificando, se preparando, e aí ele acaba não conseguindo conduzir esse processo. Então esse é o nosso maior desafio, é ajudar o empresário a saber conduzir. Porque muitas vezes ele não tem problema nem de lead. O lead até vem por... A gente estava aqui agora, né, falando sobre um produto, vou até fazer um merchan aqui, de água ionizada. Né? Eu sentei aqui do lado do Júnior, ele estava com a garrafa dele, falei, cara, que legal isso aqui, começando, cara, gerou interesse, né? Agora, se eu chego lá embaixo, o vendedor, na hora de conversar comigo sobre a água ionizada, não sabe o que eu faço, né? Então, por exemplo, eu sou um lead baita qualificado, eu gosto de esporte, me preocupo com saúde, mas se ele não faz essas perguntas, ele acaba não conectando. Exatamente, e tem um ponto aí, pessoal, até pegando esse gancho aí, que é a questão também de você saber o ponto, né, que o marketing está fazendo, e que muitas vezes não é só a demanda, né? Muitas vezes você vai ter que pensar na experiência do teu cliente, né? Você vai ter que aquecer esse lead. Se ele não chegou no nível ainda que desses 97%, imagina que você vai ter que aquecer ele, né? Daqui a pouco você vai ter uma campanha, sei lá, de e-mail marketing, vai ter uma campanha no WhatsApp, vai ter uma ligação, vai ter um pós-venda, alguma coisa nesse sentido. Então, eu penso que a conexão com o marketing e vendas, ela é fundamental, não tem como a gente dissociar isso, né? E pelo que o Mala falou, existe muito desafio ainda no mercado, que o entendimento todo mundo tem, beleza. Mas o objetivo final todo mundo tem, que é o único, né? Que é vender mais. Você quer vender mais, você quer ter mais caixa, você quer ter mais resultado. E aí, quando você conecta todas essas pontas, você tem, de fato, o que a gente chama de growth, né? Que é a conexão do marketing e vendas de uma forma mais unificada, com os papéis bem definidos, com as SLAs e tudo mais. E vamos pensar o seguinte, pessoal. Se esses 97% dos clientes ele ainda não estão no ponto de tomar uma decisão, o que a gente tem que fazer? O que o vendedor tem que fazer, Mala? Boa. Mas o Júnior queria fazer algum complemento, acho então que da fala. Você lembra? Desculpa aí. Depois você puxa, então vamos embora. Então vamos lá. Já entrei, né? Vai entrando, quando for assim, ela lá. Vamos lá, tamo junto. Qual o papel, e aí vou devolver a palavra para o Júnior, assim, qual é o papel que eu vejo hoje do vendedor que está carente? Vamos falar de carência, que aí acho que ajuda quem está ouvindo a gente, né? O vendedor de hoje, ele não entende todos os processos. Mais de 70% dos vendedores não dominam as atividades do que fazem. Não sabem todas as etapas do processo. Até aí tudo bem. Duas coisas me preocupam. É o entendimento e o nível de quem contratou e lidera essas pessoas, né? Então, o líder entende qual é o nível de desqualificação ou qualificação do vendedor. Porque quando ele entende, legal, porque ele tem N caminhos para dar para essa pessoa. Quando ele não entende, embaça o processo, né? Porque eu vou liderar ele e eu não sei o que dizer para ele melhorar, para ele poder performar, então é um primeiro desafio. E aí, voltando para o vendedor, é o que ele vai buscar de conteúdo para poder chegar nesse 100%. Que também é preocupante.
Quantos de nós aqui não ligamos o Netflix para ver alguma coisa e não vimos nada? Né? Eu brinco até que a gente liga o Netflix para ver o Netflix. Né? Você liga, vê lá e fala, cara, não vou assistir não, vou no YouTube, vou ver uma outra coisa. E o vendedor passa por esse problema, porque como está tudo na palma da mão, né? Então, se digitar, fala assim, como vender mais? Vai vir 90 milhões de informações como vender mais. Exato. Só que como eu segmento isso? Como que eu crio oportunidade para essa pessoa melhorar? Então, acho que, pegando caminho nessa pergunta, eu preciso criar estágios de consciência melhor. Os vendedores não são conscientes e os líderes também. E aí entra um ponto também que eu acredito muito, e creio que você também tenha esse entendimento, que quando você monta uma máquina de vendas, a máquina, de fato, é a estrutura, né? Mas para ela funcionar, a gente está falando do quê? De pessoas. E aí, quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que falar de cultura e de processo cultural também comercial. Em que sentido? Quais que são os rituais que eu faço para acompanhar e garantir que o que foi definido no SLA está sendo feito? Então, por exemplo, dailies, para justamente olhar como é que foi seu dia ontem, o que você vai focar hoje. A weekly, né, justamente para olhar como é que foi o desempenho do time na semana. Monthly, depois, para trazer como foi o desempenho geral, quem conseguiu ter, de fato, as suas entregas confirmadas. E, justamente, daily e weekly acontece para que você consiga, de fato, identificar e microgerenciar no sentido de entender qual que é a maior dificuldade dele, se está sendo, de fato, na qualificação, se ele não está tendo argumento suficiente para conseguir qualificar o lead. Então, acho que isso é bem legal. Tem uma brincadeira que ele fala que todo vendedor é um pecador. E aí, ele e a daily, o one-on-one, com ele, é que nem a missa. Ele sai da missa alinhado. Outro dia ele está fazendo certo, está se dedicando, acordou aquilo que combinou, chega a terça, ainda tá, já faz um pouquinho menos. Aí quarta, quinta, sexta, ele já está pecando pra caralho de novo, você tem que chamar ele pra missa de novo. Né? Então, você vai lá e olha isso daqui. Então, essa cultura do acompanhamento, do desenvolvimento, eu acho que é muito importante, e também falta, às vezes, até às vezes, o conhecimento mesmo do gestor, e é uma coisa que no Inside Sales é essencial, né? Isso é onboarding, né, Malá? Acho que esse é um tema bem bacana aí, que você tem que estar capacitando o teu time, né? Você tem que estar fazendo a gestão. Eu acho que talvez o maior desafio seja você fazer a gestão, né? Depois de ter a máquina implementada, desenhado o processo, ter a melhor tecnologia, o melhor CRM, inteligência artificial e tudo mais, é você fazer de fato essa gestão. Então, todos esses rituais aí que o Júnior acabou de citar, one-on-one, weekly e tudo mais, de reuniões, eu acho que ajudam a gente a desenvolver, ganhar casca, né? E como que você vê, você que é especialista, né, Mala, nessa questão de capacitação do time aí, que é o onboarding, né? Eu acho que começa lá quando você está fazendo o processo, desenhando o teu perfil de vendedor e permanece depois, né? Mas o que acontece no dia a dia não é bem isso que a gente vê, né? Muito bom. E tem umas perguntas bala de prata, né, que o pessoal manda pra gente. Fala assim, Malavota, quanto tempo eu preciso para treinar o meu vendedor? Caraca, obrigado, né? Então, assim... Essa pergunta para a gente responder, a gente tem que analisar o cenário da empresa, do vendedor, né, e da máquina que está sendo utilizada. Então, você imagina que um vendedor de varejo vai ter um tempo razoável para ele onboardar. Um vendedor de inside sales, de venda enterprise, vai ter um outro tempo, que é muito mais qualificado. Então, o que a gente encara é que, primeiro, né, a gente não está inventando nada, a gente está pegando processos que funcionam, validando e incorporando nas operações. Então, o que a gente faz lá no Grupo Mola? Chega a empresa, ela já tem um processo, dificilmente é alguém que está pivotando ou está incubado, né? A pessoa já tem uma operação. Pega essa operação, a gente brinca de berçário, traz ela para dentro de um berçário, olha ali, né, olha ali como um bebê mesmo, analisa o que tem, faz as medições completas e traça um diagnóstico de implantação, porque não vai mudar da noite para o dia. Né? Não tem como pegar uma operação e virar para ela 3 dias. Não existe isso. Então, o que você vai fazer é diagnosticar, fazer um plano de previsibilidade para ele ir para um outro caminho, de acordo com o diagnóstico, e aí sim, fazer um rampeamento, e aí entra a educação, de quem está na base e contratação de novos ou desligamento de quem já está, para você aí sim poder endireitar o processo e conduzir até o ongoing. Então, pegando os 3 processos, a gente tem
onboarding, que aí vai variar, como eu disse, né? Então ele pode durar 5 dias, 3 dias, vai depender, que é literalmente um treinamento de entrada, tá? Então o que é a empresa, qual a sua meta, qual o seu papel, qual a sua função, treinamento. Depois de onboardá-lo, rampeá-lo, né? Porque eu não posso pegar um vendedor que começou agora e botar ele no mesmo patamar de quem está há 5 anos, por exemplo, eu tenho que rampar ele. E esse vendedor que já está há 5 anos, eu tenho que fazer um ongoing dele e um ongoing do outro que rampou. Né? Então eu tenho que fazer camadas para eu conseguir ter um alinhamento estratégico não dependendo de ninguém, que é o principal desafio, né? Eu tenho um vendedor aqui que ele é ótimo. Maravilha, mantém, qualifica, prepara, faz um monte de coisa com ele para ele continuar, mas você não pode depender desse cara. Legal, bacana. E como que vocês fazem isso no dia a dia, né? Como pega um cliente novo, uma operação nova, ou até mesmo internamente nos negócios de vocês? Imagino que tem alguns desafios que é o seguinte, beleza, uma pessoa, um vendedor que está performando muito, o que vocês fazem? Existe já um processo desenhado, escala níveis de vendedor, ou o que muitas pessoas cometem, né? Um equívoco que eu vejo é, tá batendo meta, tá vendendo, vamos colocar como gestor comercial, né? Vamos já subir lá o nosso nível, né? Como que vocês fazem? Isso, para quem não tem até, eu imagino que a nossa audiência esteja buscando como montar esse processo e talvez seja um desafio. Eu começo fazendo a contratação e seleção dos cabeças de chave ali, de quem que é o líder, quem que é o gestor, e essa pessoa me ajuda a montar o time que está abaixo, ou eu já me preocupo, vou lá e pego já o vendedor, pessoa que é boa de prospecção, já coloco no time e vou indo. Como que acontece no dia a dia e se existe um modelo ideal aí na visão de vocês, né? Porque eu sei que às vezes o ideal não é bem o aplicado, né? Não é o que a gente vê no dia a dia. Perfeito. Quando a gente fala que toda empresa que não está crescendo, ela está morrendo, a gente já entende que a empresa ela tem que ir construindo processos que vão também já no seu forecasting crescendo. Quando eu olho lá que eu quero crescer 30% do meu faturamento em 6 meses, eu sei que eu vou ter que construir as engrenagens para isso. E muitas vezes, maioria das vezes, né, quanto maior a empresa vai ficando, maior eu tenho que ter também mais energia, mais esforço do meu time comercial. E aí eu também vou complexificando ali meu time comercial. E justamente achei que ia cair. Justamente quando eu vou colocar... Vamos retomar aqui, corta essa parte aqui que eu literalmente achei que ia cair. Vai dar uma pegadinha aí muito boa, hein? Justamente quando uma empresa, a gente entende que a empresa que não está crescendo, ela está morrendo, a gente justamente já vai também prevendo e projetando um crescimento da empresa, o faturamento dela. Para eu atingir esse faturamento, eu tenho churn. Para eu conseguir crescer mais do que eu tenho churn, eu preciso vender mais para isso. E para eu vender mais, eu tenho que investir mais em mídia, eu vou gerar mais lead e muitas vezes eu tenho que também ir aumentando meu time comercial. O meu time comercial, eu tenho que entender qual que é o modelo dele de quantidade de lideranças que eu preciso ter, quais que são os melhores profissionais, de fato, eu vou mantendo como player. E aí, o que nós fazemos aqui é um PD, né, um Programa de Desenvolvimento Individual. Bacana. Aí, justamente, entender para ele, tu quer ser gestor? Primeiro, se ele quer ser ou se ele não quer ser. Depois, ele passar por um processo de avaliação para entender se ele tem as características para isso, porque, de fato, vou tirar meu melhor vendedor para ele ser o líder, cara, às vezes não é o melhor caminho. E aí, justamente, você vai entendendo, cara, você precisa ir ao mercado para justamente encontrar um gestor, claro que ele já vai vir com uma outra pegada, uma outra situação, se ele for, de fato, um cara bom no mercado, porque os caras bons no mercado estão trabalhando em alguma empresa, né? Ou você justamente cria e desenvolve essas pessoas, que é o que a gente faz aqui na V4, porque quando você tem que ir para contratar um profissional bom, ele custa muito mais caro. Agora, se você consegue desenvolver essas pessoas, ao mesmo tempo, isso a gente fala vale tanto para profissionais de venda, tanto quanto para de marketing, né? A V4 Company, ela cresce muito e a nossa operação ela não é escalável, ela é expansível, né? Eu preciso expandir a minha operação em pessoas, em capex para eu conseguir crescer no nosso faturamento. Por isso que nosso modelo é de franquia, é dividido em muitos estados e ao mesmo tempo eu preciso de muitas pessoas e não tenho profissionais formados como, por exemplo, account manager, gestor de projetos bom, não é bom, às vezes, a nível de personalização de entrega que a V4 faz. Então, o que eu tenho que fazer? Formar ele. Eu pego pessoa que tem, eu acredito que tem soft skills, que já tem, talvez, um background ali
que seja para uma posição como GP, por exemplo, gestor de projetos, pego quem que é account, quem que é gestor de tráfego e justamente vou desenvolvendo elas. Por isso que nós temos o nosso próprio processo de formação, que é o cientista do marketing. Então, são lá mais de 180 horas de videoaula. Eu sei que isso já é mais uma situação de uma empresa que está em outro momento. Mas a V4 também começou do zero, né? Então, é muito de planejamento e justamente ter essa perspectiva que aí faz total conexão também com o Growth, né? Porque quando você tem a ótica do Growth e justamente vai olhando para todos os caminhos na lógica correta, eu acho que essas coisas vão se desencadeando e vai fazendo planejamento para isso. Perfeito. Legal, bacana. Eu acho que isso é a ponta também, né, Júnior? É você entender desde toda a conexão, ter o dia a dia, ter as rotinas que você falou muito bem, e aí você saber de fato se a pessoa tem perfil antes, né? Saber como você conecta ela, né, Júnior? E o que ela tem de necessidade, se atende o teu perfil do teu business, né? Não adianta você colocar uma pessoa lá que daqui a pouco não vai dar resultado, né? Que é só porque ela está fazendo hoje, né? Mas talvez faça sentido permanecer no que ela está fazendo hoje, ser a melhor pessoa daquele departamento, né? Não sei o que o Mala tem de opinião aí, Mala. Como é que você vê hoje no dia a dia? Vocês pegam, por exemplo, para iniciar a desenvolver um playbook comercial, por exemplo, né? Você pega uma operação que você vai desenhar, um playbook comercial, e aí depois você vai implementar, né? Então vai passar por um processo ali de acompanhamento, implementação e tudo mais. E muitas vezes vai bater em pessoas, né? Total. O playbook, na verdade, o nome já está dizendo, né? Ele é um livro de atividades que você vai antever o que vai acontecer, né? Então, o que a gente faz? A gente vai lá na operação e disseca todas as etapas do processo. Então, o que você faz antes de vender? E aí entrevista um vendedor, um high performance, alguém que tenha conhecimento, um líder, por exemplo, que é alguém muito preparado, na maioria dos casos, e diz lá, como é que é a rotina do seu vendedor? Antes dele sair, ele tem que fazer um trabalho de qualificação do lead. Legal, o que é isso? Aí eu vou escrever. Ele tem que saber a meta diária dele. Como que ele sabe a meta? É você que fala, ele tem que olhar. Então, é escrever no detalhe, porque o óbvio precisa ser dito para o vendedor. E o vendedor, ele não quer teoria, ele quer a prática. Treino vendedor há 15 anos. O vendedor não quer saber o que é um conceito, ele nem gosta. Nem quer saber o que é growth, o que é máquina de vendas, ele só quer vender mais. Ele quer o ter seguinte, a comissão dele. Quer ver o que desmotiva o vendedor? É quando você fica contando muita história para ele a respeito de coisa que ele não sabe. Ou a respeito de coisa que não era para ele saber. Né? Então, tipo, o dono da empresa começa, porque eu quando comecei em 1914 e tal, e o vendedor ficou olhando com aquela cara assim, legal, tá. Óbvio que é legal saber a história da empresa, é óbvio que é legal saber a história do vendedor, mas eu quero saber como é que vende. Né? Então, cara, me dá... Outro dia, um rapaz falou assim, então se eu tiver um atalho me provocando, se eu tiver um atalho, então é bom. Eu falei, Aí deu tela azul, né? Porque ele não esperava a resposta. Eu falei, é melhor. Se eu tenho um atalho, né? Eu tô dirigindo a estrada. Aí o Waze fala assim, recalculando, vamos por ali. Você, não, porque, é muito ruim pegar o atalho. No pay, no gain. Então tenho que lutar. Então, cara, isso é papo furado. O vendedor, ele quer um playbook validado. Tem isso também, né? Porque senão eu pego um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Então o que a gente faz? A gente pega as informações, escreve, valida com quem tem que validar, que é o tático e o estratégico. Eles dão lá o aval ou corrigem. A gente vai para campo, aplica com os vendedores, com treinamentos sazonais. O vendedor é treinado no que está escrito. E aí o nosso papel é fazer isso ser legal, né? Porque a gente não dá um livro, a gente dá um playbook. E pode ser em vídeo, pode ser o formato que e mais isso que é legal, né? O playbook, ele não é um livro, é isso aí, Cid. Ele é, cara, uma máquina de facilitar vida e aprendizado. Uma vez aprendido, eu vou acompanhar ele. Isso é que é legal do playbook, ele não cessa no momento em que eu treino. Ele cessa no momento que eu acompanho. Eu fui lá e vi que o Júnior está tendo dificuldade em fazer o spin selling. Maravilha, eu vou voltar no playbook e vou facilitar a vida do Júnior. Então, quando o vendedor não sabe, tem dois responsáveis. Ele e quem contratou ele. Não vamos esquecer disso. Tá? Então, assim, não saia da responsabilidade de treiná-lo. Mas o meu vendedor não sabe. É 50%. 50% é culpa sua, que não criou um processo para ele, e 50% é dele, que também não foi atrás de informação para conseguir. E ir atrás de informação, pessoal, é desafiador demais. Vai descobrir como é que faz uma coisa. Eu tô doido para descobrir como é que faz água ionizada.
né? Não é fácil, Não né? é, porque cada um vai dizer que não funciona, outro vai dizer que funciona, outro vai dizer que tem cientista, outro vai dizer que não é, outro vai dizer que é falso, outro vai dizer que é verdadeiro. E aí? É isso aí. E outra coisa, eu não quero a teoria, eu quero o que funciona. Exato. E aí, tudo isso aí também, né, Malá? É ciência, de certa forma, Isso aí, né? Porque tu tá total. levantando dados, avaliando informações qualitativas, quantitativas e tudo mais. E no final tu vai ter realmente, olha, com base em todas essas análises, a gente faz testes, validações, volta no ponto do que realmente é o growth, né? Que não é de fato você só baseado no achismo, né? Baseado na opinião, até porque você fala muito bem, né, Mala, que a tua opinião, ela vale quanto? 0,000000125. Né? É basicamente isso. Não vale nada, não vale, porque, cara, eu tenho tanta informação hoje, né? Então, vamos pegar o conceito básico. Dado é uma informação desestruturada. Dados. Estruturei informação. Estruturei, gerou conhecimento. Estruturei, gerou competência. Legal. Então, estou estruturando. Olha a jornada de dado até competência. Se eu não facilitar esse processo, meu vendedor não aprende. E vamos lá, nosso modelo educacional é ruim. Muito ruim. Então, ele já vem desaprendido. Né? Então, eu não peguei alguém, né, Júlio? Já vem capenga. Eu já não peguei alguém que era muito bom no processo de aprendizagem e melhorei. Não, eu peguei alguém que já vinha com desafios de aprendizagem, que já não sabe como articular um modelo de aprendizagem. Pô, eu tenho mestrado em desenvolvimento. Eu fui entender como é que o ser humano aprende. Né? Porque aí você vai ver andragogia, pedagogia, modelos educacionais, montessoriano. Tem uma série de teorias de aprendizagem. E se o ser humano não sabe como ensinar, é pior ainda. E aí, para fechar, o que eu vejo de empresário ruim de comunicação, mas ruim, Júlio, que faz a convenção da empresa dele. Ele é péssimo comunicador, horroroso em história, né, porque as pessoas querem saber história, não sabe como conduzir o processo, é agressivo na comunicação. Uma vez uma cliente ligou lá pra gente no escritório, né, falou assim, a gente queria cotar uma palestra do Malafota pro fim de ano aqui na nossa convenção. Aí ela cotou, meu time que é treinado para fazer o que a gente ensina, ficou fazendo follow-up. Falou, ó, o que está acontecendo, né? A gente não recebeu mais proposta, caiu no limbo aqui, a gente queria saber, né? E aí, não, desculpa, a gente não mandou nenhum retorno, é porque a gente fechou com o nosso próprio fundador aqui, ele que vai fazer a convenção, já. Aí o meu vendedor, que é treinado para questionar, né, falou, tá, mas ele está preparado para fazer isso? Não, na verdade, ele está com uma dificuldade de se comunicar e tal, ele tem, né, alguns desafios, mas mesmo assim a gente acha que é importante. Eu falei, cara, vai ser um fracasso, vai ser horroroso. Primeiro, vai gastar uma fortuna para alugar um espaço para botar todo mundo, vai gastar dinheiro com coffee break, vai gastar dinheiro com alimentação, vai chegar lá, as pessoas vão sair totalmente desmotivadas, porque, pessoal, e aí é uma mensagem para quem está ouvindo a gente, subir no palco é uma das tarefas mais difíceis que eu já fiz na vida. Eu não sou pai, tá? Ainda. Então, uma lavatinha lá, pensei que fosse... vai sair um dia aí. Vai sair uma lavatinha, mas daqui a pouco, né? Mais difícil, Júnior e Cid, é subir num palco e segurar a atenção das pessoas. É a tarefa mais difícil que eu já fiz na vida. Não conheço tarefa mais difícil que subir num palco e falar para as pessoas. Olha só, hein? Muito bom, hein, Malar? E aí tem um conceito, né, que o pessoal pega também. Eu também estudei na minha dissertação aprendizagem, né? Eu estudei a parte de gestão e gestão de pessoas. Eu sou professor. Aí, vai, Júnior. Vai lá. O Júnior é cientista social. Vai, então a gente tá em dá casa. Uma aula pra gente. Entende muito, né? E muitas vezes a gente olha, além óbvio, né, da pessoa, da técnica e tudo mais, voltando ao que eu estudei muito o ambiente. O quanto o ambiente influencia, né? Seja o físico, o tecnológico, o social, o relacionamento, quanto que isso influencia na aprendizagem das pessoas, né? Então a gente vê, olha, a gente está falando aqui de onboarding, a gente está falando de ongoing, a gente está falando de treinamento e desenvolvimento de equipe de alta performance, de vendas, né? Então como que a gente faz isso no dia a dia? Tendo uma pessoa lá que não tem a técnica, não tem a condução, não tem a rotina, e se a gente tem um ambiente que não é muito legal, né? E aí a gente volta naquele ponto, né, Mala, que também eu acho que, imagino que aconteça. Olha, o CEO ou o fundador vai falar, é mais do mesmo. A gente já vê ele todo dia. A
A gente já vê todo dia, a gente quer novidade, o vendedor quer novidade, né? E isso vai influenciar na performance, inclusive, do marketing, na performance de todo o time, da companhia como um todo, né, Júnior? Já que a gente puxou esse gancho da educação, as pessoas da educação aqui no Brasil, né, que passam pela escola pública, a gente sabe como que estruturalmente isso é feito, é criado, foi concebido, né? Não tem nenhuma disciplina de vendas, pelo menos, né, que eu sei até hoje. Exato. Educação financeira, etc. Mas indo até anteriormente disso à conceituação, né? O formato das escolas, né? Muito como prisões, né? Um processo de educação não em que as pessoas de fato conseguem construir uma mentalidade de ir atrás de solucionar problemas, mas sim de despejar conteúdo, e aí aqueles que têm melhor, talvez, condição de um processo de ensino-aprendizagem, consegue aprender um pouco, só que a grande massa lá, cara, não aprende de fato e não é ensinado a aprender, né? A de fato conseguir desenvolver um raciocínio ali para ele, por si só, também ter a proatividade de solucionar, né? A linearidade do pensamento, né? Então, quando essa pessoa vem para a minha empresa, que a maioria das vezes, né, para quem trabalha com venda, sabe que um vendedor bom é aquele que, cara, muitas vezes não tem uma condição muito boa ainda, e é aquele cara que tem o sonho grande de, cara, querer ganhar dinheiro, transformar a sua vida, e a gente sabe que ele vem desse limbo educacional do Brasil, por exemplo, né? E aí, por isso que o nosso processo comercial precisa ser tão robusto, precisa ser tão bem estruturado, precisa ser tão bem playbookado, para justamente conseguir dar um direcionamento para ele e garantir que aqui dentro ele consiga se desenvolver e fazer também ele alcançar os objetivos. E aí eu né? pego essa pessoa que está lá com 16 ou 15 anos lá no ensino médio, né? A pessoa não tem uma base educacional nenhuma, né? Básica, né? E não entende de gestão, vendas, de negócio, business, né? Performance, eu vou lá e coloco ela como SDR. Porque eu entendo que o SDR pode ser uma pessoa ali, qualquer, né? Mas lá, pode ser, ó, um estágio ali, vem ali fazer um estágio, vai ser o SDR. E aí eu tô pecando na ponta, na conexão, e aí talvez eu não consiga identificar que o lead é qualificado, talvez eu não vou conseguir ter a performance na qualificação adequada, não que uma pessoa com 16 ou 15 ou 17 ou 20 anos não tenha a capacidade, óbvio, que muitas pessoas têm, só que ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser desenvolvida, então volta para aquele ponto inicial, né? Imagino que esses papéis em vendas aí são fundamentais, né? Definir os papéis, as responsabilidades, enfim, né? Sem dúvida, e pior é quem define, né? É isso aí. Eu penso muito nisso, toda vez que eu vejo uma empresa, porque tem empresas e empresas, né? Tem empresa que você funciona com muito pouco, não é verdade? Tem empresa que você, sei lá, produção de algum item que vende por si só. Você vai lá, faz o produto, tem demanda, liga, bolo da vovó. Cara, todo mundo pede bolo da vovó, vovó faz bolo, vovó com 5 mil tá feliz. Cara, não precisa estruturar nada, né? Feito o processo. Agora não, cara, eu vou competir no ramo de refrigerante. Cara, ferrou. Você tá com um baita player no mercado, o cara não vai deixar você entrar. Você tem que ter estratégia. Eu vendo serviço, mais desafiador ainda, porque eu não tenho o aspecto físico, então não está tangível, eu tenho que entender se o meu público entendeu, se eu entendi, se o mercado entendeu. Então, acho que hoje, a minha dica para o empresário é sempre essa. Primeiro que você não pode ir sozinho. Eu acho um absurdo o empresário hoje que vai sozinho. Absurdo. Primeiro porque ele tem o recurso das pessoas que já aprenderam. E muitas vezes pode ser gratuito. Pede. Né? Vai lá, Júnior, tira uma dúvida aqui. Se der para tirar no telefone, sim. Se não, você me paga para eu resolver para você. É muito melhor. Né? Imagina eu estudar medicina para resolver um problema de saúde do meu filho. Cara, não faz sentido nenhum. Leva no médico. Mas tem que pagar. Claro, criatura. O modelo é econômico. Você paga para mim, eu pago para ele paga para ele e a gente gira a economia. E eu acho que essa visão do empresário de ir sozinho é uma miopia mesmo que ele tem, né? Ou uma carência, sei lá, tem uma coisa meio psicológica aí de querer passar por um momento de muita dificuldade para dizer lá no futuro que a vida foi conquistada, toda arrebentada igual o Rock Balboa. Então, acho que hoje, primeiro, tudo bem que eu tenho 40 anos, 41 e, muita estrada, né, para chegar aqui e falar isso. Mas acho que minha dica é tanto para o novo como para o pequeno empresário, para quem está começando, não precisa ir sozinho.
Você não tem a menor necessidade de ir sozinho, né? E fazer participações, né, em eventos como esse que a gente está aqui, onde você está ali com pessoas que entendem. Então, imagina, a gente está aqui num sábado, eu vou descer ali, um monte de gente vai me perguntar um monte de coisa que eu não vou saber responder, algumas eu vou cobrar, algumas eu vou dar, algumas eu vou dizer quem faz. E isso ajuda a gente a criar um ecossistema, sabe? Que eu acho que é o que falta, sabe, Cid? Falta ecossistema. Legal, bacana. É um ecossistema de pessoas com o mesmo propósito, né? Pessoas Isso aí. que estão buscando se desenvolver e crescer. Muito bom, hein? Chegando ao final de mais um episódio do Growth Talks, em uma aula aqui. Realmente, olha a aula e, meu Deus do céu, aí eu saí aqui com o meu objetivo atendido. Imagino que a audiência também, tá? Mala já deu uma dica final aí que foi bem bacana. Se quiser complementar, a Mala tá à vontade. Mas, Júnior, a gente sempre deixa uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Quem está buscando se desenvolver, buscando implementar um processo comercial com foco em inbound marketing aí, o que faz? Como que faz? Bom, o Malavota aqui fez um... Liga para mim, né? Fez um gatilho bem legal, né? Eu acho que a gente, às vezes, insiste em coisas que não deveriam ser insistidas, no sentido de eu consigo solucionar muitas dores da minha empresa, de processo, de trazer expertise, conseguindo se conectar com pessoas que já passaram por tudo isso. E o que acontece? Eu ganho tempo e eu ganho dinheiro com isso, né? Então, venham cada vez mais as Growth Experience. Eu acho que contem conosco também. Eu, pessoalmente, já falei aqui pro Sidmar que vamos fazer esse evento ficar cada vez maior, né, aqui na região, porque o Oeste precisa disso, né? É justamente quando a gente cria um ecossistema de educação no qual a gente vai criando a disrupção e desconforto das pessoas saberem que não sabem, a gente provoca como consequência depois disso a evolução, né, a transformação. Então, se conectem cada vez mais com tudo que está sendo feito, falado aqui no evento, procurem as pessoas que já passaram pelo que você está passando agora para você poder mudar a sua vida mais rápido, né? Legal, faça contato com o Malavota, faça contato com o Júnior, com o Cid, com o Growth Experience e tudo mais. Pessoal, a minha dica final é aplique, tá? Não adianta ficar só no campo das ideias. Se conecte com pessoas, movimente seu ecossistema, seu networking e aplique. Então, pessoal, encerrando mais esse podcast, com certeza a gente vai ter muitos episódios aí com o Malavota, com o Júnior e com o time. É a dica positiva do Malavota. É a dica positiva aí do Malavota. Ele deu um insight, tá? A gente vai deixar a última deixa aí com Malavota. Vai aí, Mala. Bom, vamos lá. Eu gosto de deixar umas frases de caminhão, sabe, Júnior? Assim, que a galera depois pode aplicar. Dentro de cada problema mora a semente da solução, né? Então, essa frase eu ouvi de um professor de matemática meu, que eu nunca fui bom em matemática, mas ele me transformou num cara bom em matemática. Isso é o que um professor é capaz de fazer, um mentor é capaz de fazer. E eu tinha muita dificuldade em equação, fazer isso bem lá, moleque. E ele falava para mim o seguinte: olha, se você tirar a equação do enunciado e colocar no papel, a cada seção eu te dou uma parte do ponto. Então, se você tirar do enunciado e botar no papel, eu já te dou parte 0,2. Se você organizar a equação, eu te dou mais 0,2. Se você organizar a equação e tentar uma tratativa, eu te dou mais 0,2. E aquilo me fez me tornar um aluno muito ruim e um aluno mediano, não posso mentir aqui, né? Então, de muito bom é outra história. E isso me trouxe essa mensagem, né? Então, se eu tenho um problema, a solução está ali dentro, assim como esse problema de matemática. Então, se eu pego ele, ponho no papel, organizo as minhas ideias, essa coisa sai. E ajuda de um professor, né? Então, ajuda de um mentor para te dar esse insight, porque muitas vezes é um insight que você precisa, é um clique que desembola tudo. Já viu quando o fio do fone embola? Que você vai, puxa um caminho e ele vai e se desembola. Então, para o meu amigo empresária que está aí com seu fone embolado, tira a equação, põe no papel e chama um professor para te ajudar, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar. Legal, hein, pessoal? Hein? Que dica fantástica. Então, pessoal, a gente vai deixar as redes sociais aqui dessa equipe aqui de alta performance. E para quem ainda não conhece o Growth Experience, por favor, nos sigam nas redes sociais, acompanhem esse podcast que a gente vai ter episódios ainda imperdíveis. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Mala. Obrigado, Júnior. Estamos juntos. Valeu. Tchau. Obrigado. Uhul!